Olá, boa noite. A notícia entrevista hoje o ministro da Defesa, Celso Amorim, que já foi ministro das Relações Exteriores nos governos Itamar Franco e durante todos os 8 anos do governo Lula. O ministro Celso Amorim já esteve aqui no programa em julho de 2011. Boa noite, ministro. Boa noite. Obrigado pelo ter aceito o convite para a entrevista, ministro. Eu queria ter uma conversa com o senhor sobre a defesa, para explicar para o telespectador, e provavelmente eu vou fazer algumas perguntas bem de leigo mesmo, perguntas bem comezinhas. O Brasil hoje tem cerca de 340 mil militares na ativa. A gente vê de vez em quando uma crítica aqui e acolá dizendo que seria melhor ter um efetivo menor, por exemplo, metade, para ser mais bem treinado, mais bem equipado, porque muitas vezes, nos últimos anos, a gente ouviu notícias de falta de recursos para as Forças Armadas. Esse tipo de crítica procede, ministro? Olha, necessidade de mais recursos realmente existe. Eles têm até aumentado recentemente, eu diria, que sobretudo para a parte de custeio e investimento das forças, fora a parte pessoal, ele aumentou até bem substancialmente, embora passou de cerca de 6 bilhões em 2005 a cerca de 18 para esse ano. Então é um aumento considerável. Mas é claro que as necessidades são muitas. Quanto aos efetivos, você tem que pensar nas dimensões do Brasil, né? Se você comparar com outros países, é claro que as situações geopolíticas são diferentes e tudo, mas, por exemplo, só o exército da Turquia, não é as Forças Armadas em conjunto, só o exército da Turquia são 700 mil homens, então 350 mil para a extensão que o Brasil tem. Você não acha que é muito? Não, eu não acho que seja muito, não. Eu acho que, obviamente, nós teremos cada vez mais focar num bom treinamento, em bom equipamento, em sistemas também de informação e comunicação mais sofisticados, porque até, digamos, você querer mesmo, por maior que seja o número, cobrir as nossas fronteiras integralmente será certamente impossível. Mas eu acho que no caso, tendo em conta as dimensões do Brasil, não é um número excessivo, não. Sabe que os Estados Unidos são a maior máquina militar do planeta, né? Um país como o Brasil, se fosse atacado por uma grande potência, que chance que ele teria num ataque? Nós estamos preparados, ministro, por exemplo, para responder? Olha, nós temos que estar preparados, eu diria. E eu acho que esse é o grande desafio, até porque o Brasil é um país pacífico, tem boas relações, e ótimas relações, aliás, com todos os seus vizinhos. E o mundo, até pouco tempo, era um mundo que parecia muito bem dividido, cada um tomando conta do seu pedaço, digamos assim, na época da Guerra Fria. A impressão que a gente tinha era de uma impressão de segurança. Não havia necessidade do país se preparar para uma eventualidade de uma ameaça externa. Eu acho que isso mudou. Claro que na nossa região continuamos a ter total paz e cooperação. Aliás, eu sempre digo aqui na região, a cooperação é a melhor dissuasão. Trabalhamos muito também com os nossos vizinhos africanos, mas nós não podemos desconhecer que o Brasil, sendo rico em energia, rico em água, rico em capacidade de produção de alimentos, numa situação que haja uma crise no mundo, mesmo... É muito cobiçado. Pode ser cobiçado. Esse é um aspecto. Além disso, existem as chamadas novas ameaças, que também podem colocar em risco os nossos interesses. Então, nós temos que estar bem equipados. E estamos trabalhando para isso, mas eu friso muito isso, porque às vezes as pessoas dizem e pensam, não, mas o Brasil é pacífico porque não tem inimigos. Verdade, nós não temos inimigos. Não precisa ter muitos equipamentos, muitos armamentos. Precisa, né, ministro? Claro que precisa. Você tem a mais longa costa atlântica do mundo. Você tem 17 mil quilômetros de fronteira com 10 países, o que é também uma das maiores fronteiras do mundo. Você tem que proteger e tem que proteger esses nossos recursos e a nossa população. Ministro, desses 340 mil militares, pouco mais de 6% são mulheres. Pergunto para o senhor, que papel as mulheres delas devem ter nas Forças Armadas? Porque muitas vezes a gente vê uma crítica assim, militar é coisa para homem, né? A resistência física maior, numa situação de confronto, o homem ele tem condição de maior enfrentamento. Claro que a guerra é cada vez mais tecnológica e homens e mulheres estão preparados para isso. Como que o senhor vê o papel da mulher no Exército brasileiro, nas Forças Armadas brasileiras? Olha, primeiro preciso esclarecer que é um papel crescente, né? Nós tivemos agora, há poucos meses atrás, a primeira oficial-general das Forças Armadas brasileiras, que é uma almirante Dalva, da nossa Marinha. E também, não só isso, mas as funções, ela é uma almirante médica, mas as funções que têm sido desempenhadas têm sido cada vez mais diversificadas. A aeronáutica já tem combatentes, pilotos de caça, que são mulheres. Pela nova legislação recentemente reformada,
o Exército e a Marinha terão também que abrir as portas da academia, das suas academias, ou da Escola Naval, no caso da Marinha, para mulheres. E tem um prazo de 5 anos para fazer isso, mas nós esperamos que isso ocorra até antes desses 5 anos. Bom, isso para definir o quadro legal. Essa polêmica que você está falando, até hoje ela existe, até nos Estados Unidos ainda. Mas eu acho que o que você disse é verdade, quer dizer, cada vez mais o uso de instrumentos é um uso técnico em que, digamos, claro, haverá situações em que a robustez física conta. Isso terá que talvez ser levado em conta, mas não 90% das situações e ações em que um combatente, estou falando do combatente, você falar que tem intendentes, tem muitas outras funções, médicos, etc. Mas mesmo nas funções de combatente, 90%, isso não é tão importante. Você acha que seria um percentual ideal de participação feminina no Exército? Eu acho que essas coisas você tem que deixar o processo evoluir. Você tem que trabalhar para que ele evolua, tirar os preconceitos. Né? Eu acho que essa promoção da Almirante Dalva foi muito importante, porque também ela sinaliza para outras pessoas que possivelmente queiram se candidatar a profissão militar, mostrar que é possível e que pode chegar aos postos mais elevados. Eu acho que essa é a ação principal, não criar obstáculos, não criar dificuldades, porque eu vim de uma outra carreira também no Itamaraty, que as pessoas dizem, não, mas mulher não é engravida, casa, não sei o quê, tem que acompanhar o marido. Bom, e na verdade não é assim, né? Nós acabamos de ter o exemplo agora, o Roberto Azevedo é casado com a embaixadora, ele na parte econômica, ela na parte política. E os dois estão indo bem. E eu acho que até cria uma sinergia. Ministro, uma outra coisa importante, orientação sexual nas Forças Armadas, a questão da homossexualidade, ela deve ser completamente aceita? Há muito preconceito ainda, a gente vê casos de maus tratos. Como é que o senhor tem lidado com isso? O Exército aceita, a Marinha aceita, a Aeronáutica aceita, ou o senhor vê resistência a isso? Assim, se o militar se assume homossexual, aquilo passa para ele a ser um problema na carreira militar dele? Olha, eu acho que isso é um processo evolutivo, né? A sociedade como um todo, ela vai aceitando e tem que aceitar, porque faz parte, digamos, dos direitos humanos, da igualdade de gêneros, que esses preconceitos sejam eliminados. Agora, essas coisas não ocorrem da noite para o dia, mas eu acho que a evolução é, em geral, positiva e eu sinto que esse problema pode existir, existem outras corporações também, mas ele será superado. Ministro, a gente vai ter agora uma série de eventos internacionais no Brasil. Copa das Confederações em junho, o Papa Francisco vem em julho, Copa do Mundo em 2014, Olimpíadas em 2016. Eu pergunto para o senhor, esse atentado que ocorreu recentemente em Boston deixou muito claro que, por mais que se tente prevenir eventos daquele tipo, é muito complicado. O FBI tinha investigado um dos irmãos, né? Até a pedido da Rússia, depois abandonou e ele acabou participando daquilo. Eu pergunto para o senhor, um evento desse tipo acende aí um sinal de alerta ainda maior? Como é que o senhor vê a possibilidade de segurança ser propiciada nesses eventos, ministro? Olha, veja bem, independentemente do que aconteceu agora em Boston, que evidentemente acendeu na população, na opinião pública, preocupação com esse tipo de situação, nós temos uma preocupação muito grande em evitar, embora no Brasil nunca tenha havido episódios desse tipo, em evitar que ações terroristas ocorram, seja, digamos, motivadas por ideologias ou motivadas por alguma organização, seja até atos possivelmente isolados como podem ocorrer. E eu acho que o nosso trabalho é para minimizar as hipóteses de que isso ocorra. E estamos preparados para isso, mas que eu também... Claro que você tem que dizer, nós temos que nos preocupar. Quer dizer, nós, como no caso das Forças Armadas, porque a parte de contra-terrorismo também é preocupação das Forças Armadas, como é da Polícia Federal, digamos, toda a parte preventiva, né, e também dos órgãos de informação. Então, nós estaremos atentos ao máximo, e eu acho que a hipótese de ocorrer, levando em conta que é o Brasil, porque mesmo num caso como esse que ocorreu nos Estados Unidos, é difícil ainda... Acho que ninguém sabe exatamente a extensão. Mas mesmo que ele seja, digamos, um caso isolado, mas há um substrato de tensão, digamos, étnico-cultural ou religiosa que, felizmente, não existe no Brasil. Agora, dito isso,
a gente tem que ficar totalmente tranquilo. Não, nós que cuidamos da segurança temos que estar preocupados, mas a população acho que pode estar tranquila. Ministro, nessa questão do contra-terrorismo, há a possibilidade de alguma cooperação internacional? O senhor vê com bons olhos isso, por exemplo, os Estados Unidos que têm experiência nesse tipo de combate, haverá essa cooperação ou você acha não, a gente dá conta de fazer isso? Não haverá presença aqui de forças, nem como se viu lá, não é isso que também pode resolver. Cooperação existe, mas é sobretudo na área da informação, na área de treinamento. E isso nós temos. O pessoal nosso que vai para lá recebe algum tipo de treinamento. Isso, como existe com outros países. Como existe em outras áreas também. Na questão do evento da Copa das Confederações, qual papel deverá ter, as Forças Armadas deverão ter no evento? Ela vai fazer segurança nos estádios, por exemplo? Deixa eu esclarecer isso, que é até importante, realmente, que causa muita confusão. São dois tipos digamos, de ação ou de papel, para usar a sua palavra correta, que as Forças Armadas terão. Um que é o papel típico das Forças Armadas. Nós temos que proteger o espaço aéreo, temos que proteger a área marítima, temos que cuidar do contra-terrorismo, temos que cuidar da eventualidade de ter um acidente químico, biológico, acidente ou incidente químico, biológico, radiológico, enfim, alguma utilização desses produtos com objetivos daninhos, tudo isso nós temos que fazer. Isso é típico das Forças Armadas. Agora, nós não vamos fazer o policiamento propriamente. Isso está sendo coordenado adequadamente pela Secretaria. Aliás, nós estamos também trabalhando em coordenação com o Ministério da Justiça, mas esse aspecto é um aspecto tipicamente policial, que envolverá a Secretaria dos Grandes Eventos, envolverá as polícias militares dos estados. Polícia Federal, Polícia Federal no que compete a ela, polícias militares dos estados no que competem, até Polícia Civil e até, digamos, quando você se referiu também à Copa, dentro dos estádios, até a segurança da FIFA, que é uma segurança privada. Então, isso tudo está sendo muito bem treinado, cada um com o seu papel cada adequado. Macaco no seu galho aí. Eu não... Você não usa, eu sou um diplomata, eu sou um jornalista, não tenho esse refinamento que o senhor tem, me desculpe. Ministro, é o seguinte, teve um impasse entre a Igreja Católica e o Exército para discutir a segurança naquela fazenda em Guaratiba, no Rio de Janeiro, no final de julho, quando o Papa estará aqui. A Igreja achando que não precisaria de segurança, o Exército dizendo, olha, e nós vamos ser responsáveis por isso, tem que ter segurança. Como é que isso ficou resolvido, o senhor sabe? Olha, eu até confesso que não chegou a mim, não. Isso tem sido uma discussão muito técnica de como fazer, de aonde fazer. O que está acertado é que essa área de Guaratiba, aí sim, haverá uma predominância quer dizer, digamos assim, não é bem a predominância, a coordenação geral será do Ministério da Defesa, das Forças Armadas, mas também com a presença de outras forças policiais e como todo grande evento também terá. Imagina, num evento desse tipo, com, sei lá... 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas, né? Embora sejam todos pacíficos, católicos, estejam lá por um motivo religioso e digamos assim, tranquilo, vai que tem uma briguinha de namorados. Nós não vamos, são as Forças Armadas que vão influir nisso. Agora, uma segurança maior para evitar que haja uma ação tipo terrorista, isso sim nós estaremos presentes. Houve ali uma especulação sobre uma decisão a ser tomada em relação à Copa do Mundo, esses eventos, que o comando da segurança devia ficar com a defesa, não com o Ministério da Justiça. Como é que isso está sendo discutido no âmbito do governo? O que o senhor acha que deve ser feito? Nós estamos trabalhando em muito boa coordenação. Na verdade, não é um comando de um ou de outro. Tem uma Secretaria de Grandes Eventos que coordena as ações, porque ela coordena também as polícias estaduais, enfim, polícias até as demais forças de segurança. Mas a coordenação, digamos, política é feita em conjunto, tanto pelo ministro da Justiça, o ministro da Defesa e até a Casa Civil da Presidência, que também está muito envolvida. Mas respondendo a outra pergunta, eu acabei omitindo um aspecto, porque eu disse que eram 2 aspectos. Um aspecto são todas aquelas atividades que são típicas das Forças Armadas. Agora, há também uma força de contingência. Estou falando da Copa das Confederações e certamente será o caso na Copa do Mundo. Em cada uma das cidades sede, nós teremos também uma força de contingência que poderá ser prontidão ali, poderá ser acionada no caso de haver alguma falha ela maior. Fica aquartelada. Ela fica ali aquartelada, mas pronta para ser mobilizada. Então, são esses os 2 papéis que nós teremos. O que é típico das Forças Armadas, que somos nós, coordenamos e fazemos, embora trabalhando em conjunto com as outras entidades, e essa de contingência até para, se for o caso,
Se for necessário decretar, como se diz, a garantia da lei e da ordem naquele local, aí sim as Forças Armadas coordenarão. Mas isso é uma contingência. Ministro, o Ministério da Defesa está com a Operação Ágata, né? 25 mil homens aí, uns quase 17 mil quilômetros de fronteira do Brasil. 16.000,8, né? 17 mil quilômetros de fronteira. Não vamos aumentar. Vamos ser precisos ali. Essa operação, ela é o quê? Já é uma coisa preventiva para a Copa das Confederações? Eu sei que ela está na 7ª edição. Qual que é o principal objetivo dela? Como é que ela tem sido realizada? Essa Operação Ágata, ela se inscreve num programa mais amplo, que é o programa da presidência, programa estratégico das fronteiras, e que tem, aliás, duas vertentes. Quer dizer, uma vertente que é mais do Ministério da Justiça, da Polícia, que é algo de mais permanente, chamada de Operação Sentinela. A Operação Ágata, ela é uma operação de grande presença do Estado, e, portanto, tem que ter as Forças Armadas em várias áreas diferentes da fronteira, por isso que nós já estamos será essa 7ª edição. A diferença, e ela já tem os seus objetivos, que principalmente dissuasório, embora também ela resulte em apreensões, destruições de campos de pouso clandestino e vários outros resultados práticos que ela tem. Mas ela é principalmente dissuasória para mostrar a presença do Estado naquelas regiões, para evitar a criminalidade, o tráfico de droga, enfim, todo o gênero de ilícitos. Neste caso, nós estamos fazendo ela coincidir, quer dizer, anteceder de alguns dias a Copa das Confederações, para também servir de desestímulo à entrada desses elementos no Brasil, né, desses elementos, pessoas ou até outros explosivos, que nós frequentemente também conseguimos capturar. Aproveita para fazer um trabalho preventivo para o evento. Então, diferentemente das outras, que sempre, digamos, grosso modo, né, para não ser muito específico, cada uma delas cobria mais ou menos 1/3, não exatamente, uma cobriu mais, outra cobriu menos, mas, digamos, 1/3 das fronteiras, nessa nós estamos fazendo na fronteira inteira. São quase 17 mil quilômetros de fronteira, não dá para colocar um homem a cada metro, a cada quilômetro, é impossível. Tem uma discussão no Brasil, e eu pediria que você explicasse para os telespectadores, o papel das Forças Armadas, da Polícia Federal, como que o senhor vê o papel, especificamente dos militares, para o policiamento das nossas fronteiras? Olha, eu acho que ele se dá, sobretudo, em ações desse tipo. O policiamento diário é mais para a polícia. Agora, é claro, nós temos que ter, de qualquer maneira, policiamento diário em termos de crimes e de ilícitos. Como nós temos, de qualquer maneira, que nos proteger, independentemente da boa relação que temos com os nossos vizinhos, mas mesmo entre os nossos vizinhos, de repente, existe um bando armado, como já ocorreram situações, como você sabe muito bem. Então, nós temos que ter gente nos pelotões de fronteira, não é? Agora, você acha que isso deve ser ampliado? O senhor mesmo falou, o Brasil é uma potência energética. Eu acho que ampliado, sim, está sendo. Nós temos aumentado os pelotões de fronteira. Recentemente, por exemplo, houve uma evolução importante. Criamos o Comando Militar do Norte, cobrindo o que era parte antes do Comando Militar da Amazônia, porque é uma área tão grande. Exato. E ao criar o comando, isso naturalmente vai se refletir em reforço também de todos os efetivos na região, inclusive nessas fronteiras. Agora, veja bem, Kennedy, há áreas em que você tem uma distância de 1.000 quilômetros entre um pelotão de fronteira e outro. Então, o que é que nós temos que ter também? Um sistema de comunicação muito avançado, e isso envolve o Exército, envolve a Aeronáutica, envolve a Marinha na parte fluvial, e envolve um sistema de radares e comunicação por satélite. Então, eu quero também, é muito importante frisar esse aspecto, que nós temos que ter o desenvolvimento tecnológico e investimento compatível. O Exército tem um programa que chama o CISFRON, né, que terá que atuar combinadamente com sistemas das outras forças, mas que, e aliás o projeto piloto já vai ser inaugurado agora, no mês que vem, creio, na região centro-oeste, em Campo Grande, que é justamente com o objetivo de cobrir essa área toda, porque por mais que acho que mesmo que você imaginar um soldado dando a mão para o outro, os nossos efetivos, nem que multiplicados por 3, não dariam para. Isso acha que está sendo feito bem essa cobertura com as condições que a gente tem hoje? Porque tem muita aquela crítica, muito tráfico de droga entra, bandos armados, às vezes. Veja bem, nós não somos a polícia. Exato. Então, nós estamos fazendo, eu acho que a preocupação da presidenta Dilma, quando ela fez esse programa de fronteiras, justamente foi atuar
de maneira importante, de uma maneira, aliás, muito mais forte do que tinha ocorrido até agora no passado nessa área de fronteira, envolvendo as Forças Armadas e envolvendo a Polícia Federal e outros órgãos, Receita. É que acaba sendo um trabalho complementar, né, ministro? É um trabalho complementar e muito bem coordenado. Aliás, o que eu tenho sempre observado, eu tive, salvo a primeira, que foi justamente o período em que eu fui nomeado, que eu só vi o finalzinho mesmo assim, digamos, da sala de situação lá do Ministério da Defesa, eu fui a todas as outras. Sempre, aliás, ou quase sempre, com o vice-presidente, que é quem coordena esse programa. E uma das coisas que nós podemos constatar é que a coordenação entre as agências tem sido cada vez maior, cada vez mais fluida e muito importante. Só para completar e isso se traduz em números efetivos, porque mesmo que na nossa Operação Ágata as apreensões não sejam tão grandes, porque aquilo é uma presença maciça, já o bandido se esconde. Mas logo que acaba a Operação Ágata, ele se mostra aí, vai a polícia e pega. Isso é o que tem efetivamente ocorrido. E com grande número de apreensões de explosivos, de armas, de drogas. Agora, é uma situação complexa, é grande, é um trabalho que não termina, nem nunca você vai poder dizer, está tudo resolvido. Outras fronteiras muito menores apresentam problemas, como você sabe, em outros países até muito mais desenvolvidos do que nós. Ministro, eu pedi licença por um minutinho, a notícia volta daqui a pouco com o Celso Amorim. Olá, a notícia está de volta com o ministro da Defesa, Celso Amorim. Ministro, eu queria falar com o senhor agora daquela concorrência FX que se arrasta desde o governo Fernando Henrique Cardoso, que é para comprar novos caças para a Força Aérea Brasileira. O governo Lula esteve perto de comprar, acabou deixando para o governo Dilma, que já passou da metade e ainda não comprou. A primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte: com os aviões que a gente tem hoje, até quando dá para ficar com eles e qual vai ser o momento que eles não vão voar mais? Ou seja, qual que é o limite para a gente fazer essa troca? Não, voar eles vão, viu, Kennedy? Não os Mirage. Os Mirage já estão em 2013. Não, porque aí fica tão caro, porque já não tem peças, o avião já saiu de linha, não tem condição. Outros aviões que nós temos, até menos, digamos, que tem menos capacidade até do que o Mirage, mas que tem ainda, eles foram recondicionados e continuarão a atuar durante muito tempo, como o AMX, né, que é aquele que a gente fez em produção junto com a Itália, os F-5, enfim, esses aviões continuarão a voar durante alguns anos, mas eles não têm capacidade de garantir a segurança do Brasil, garantir o espaço aéreo, que é uma missão nossa, que é fundamental da aeronáutica. Então, a presidenta está consciente disso. E ela sabe que essa decisão terá que ser tomada. Eu acho que por motivos, principalmente, aí já é uma visão minha, principalmente econômicos, financeiros, no começo do governo, a situação que se enfrentava, foi necessário, a presidenta achou necessário adiar essa decisão. Eu tenho para mim que ela ocorrerá neste ano. Mas isso é a minha expectativa. Agora, quando eu digo a minha expectativa, outras vezes eu disse isso, o senhor disse que ia acontecer, não aconteceu. Não disse, eu estou dizendo a minha expectativa, mas eu estou bem confiante que a decisão ocorrerá. Que não fique para um segundo mandato. Não, até porque entre a decisão e, digamos, se você tem um contrato firmado, passa-se muito tempo. E entre o contrato e o primeiro dispêndio, também se passa algum tempo. Então, eu acho que na minha opinião, está na hora. Eu acho que a presidenta sabe disso, está consciente disso, e eu tenho a forte expectativa de que ocorra esse ano. Ministro, a gente sabe que ali são 3 aviões que foram os finalistas. Tem o F-18 da Boeing, né, o Hornet, lá, o Super Hornet da Boeing. Tem o Rafale da francesa, da Dassault, e o Gripen da Saab. Eu tenho ali informações de bastidor de que no governo Lula, sim, quase se comprou o Rafale, mas que de lá para cá cresceu muito a possibilidade de o Brasil optar pelo F-18, porque a aeronáutica teria uma preferência, porque os Estados Unidos estariam prometendo transferir tecnologia no mesmo patamar que transferem para a OTAN. Eu pergunto para o senhor, o F-18 voltou a ficar mais competitivo para ser escolhido? Kennedy, essa situação está sobre a mesa da presidenta, os 3 estão lá, com os pareceres que foram dados, e ela vai decidir, levando em conta fatores como esse, muito importantes, da tecnologia, não só da tecnologia do avião, mas que outras
Diz que o Rafale é muito caro para voar, né? Enfim. Levar em conta também, que não podemos deixar levar. Mas tudo será levado em conta adequadamente e a decisão será tomada por ela. Eu acho preferência do ministro Celso Amorim? O ministro Celso Amorim, nesse ponto, não tem preferência. Preferência da aeronáutica? Nesse ponto do momento. Não, isso aí são águas passadas, ou ares passados, para falar de aeronáutica. Ministro, para registro histórico, no governo Lula, houve um momento em que o Jobim costurou muito uma aliança com a França. E o presidente Lula tinha uma excelente relação com o Nicolas Sarkozy. E o Rafale estava um pouco nesse pacote. O senhor era ministro das Relações Exteriores quando o Brasil e a Turquia tentaram intermediar um acordo nuclear com o Irã. E a França acabou puxando um pouco o tapete do Brasil ali, se aliou com os Estados Unidos, que até tinham estimulado essa intermediação. Eu pergunto do senhor... A própria França também. A própria França tinha estimulado, né? Enfim, eu pergunto para o senhor, esse episódio aí desgastou um pouco, foi o responsável, naquele momento, para o presidente Lula ter decidido não escolher o Rafale? Olha aqui, Kennedy, eu até gosto muito de passar meus momentos de historiador, né? Até escrevo livros, uma vez da vez passada falei até com você, em breve talvez lance algum outro, mas eu gosto de separar a minha atividade de historiador ou de analista da minha atividade de ministro, mas que eu acho que seria difícil você especular sobre uma razão única. Eu não vou dizer a você que aquilo naquele momento não nos tenha... que atrapalhou? Não sei se atrapalhou esse aspecto. Eu não sei se aquilo nos causou incômodo a todos, ao presidente Lula, a mim. Não só, todas as atitudes nos surpreenderam, de certa maneira. Né? Porque o senhor e o presidente Lula tinham recebido um estímulo do Obama e do Sarkozy para tentar fazer essa intermediação com a Turquia. Quando a coisa se avolumou e ia dar certo, eles puxaram um pouco o tapete ali. A impressão que a gente ficou na época, que aliás essa expressão nem é minha, a expressão é do ex-diretor da Agência Atômica, Prêmio Nobel da Paz, Mohamed Al-Baradei, ele disse assim, que ele disse que a conclusão que fica é que eles não queriam aceitar sim como uma resposta, que tinham feito uma pergunta, mas sim não era aceitável como resposta. Isso acho que há várias interpretações. Hoje em dia, até pessoas que ocupavam cargos importantes no governo Obama, como uma senhora chamada Anne-Marie Slaughter, que era secretária de planejamento da Hillary Clinton, assessora de planejamento, ela chegou a dizer, quem sabe teria sido uma base. Enfim, perdeu-se uma ocasião. Eu vou ter que aguardar o livro do senhor de historiador para saber. Mas esse episódio só virá muito mais tarde, a não ser que eu já contei no livro anterior, que eu fui, aliás, muito franco, mas sem ainda a perspectiva que só o tempo oferece. Ministro, e essa estratégia nacional de defesa que o Jobim elaborou, ou seja, ela tinha uma linha preferencial com a França, a gente via na questão da Marinha, essa coisa dos Rafales, nos bastidores, a informação que eu tenho é que estava no meio. Olha, o senhor acha que isso esfriou um pouco? Como é que o senhor vê? Não, deixa eu lhe dizer. Primeiro, eu quero prestar um tributo tanto ao Jobim, até como o Mangabeira Unger, que também participou disso, pelo fato de termos uma estratégia nacional de defesa, porque isso é um fator de orientação importantíssimo para as Forças Armadas, que antes cada uma mais ou menos atuava lá do seu jeito, sempre naturalmente com seus critérios, os melhores possíveis, mas não só não havia coordenação, como não havia, digamos, uma estratégia definida em nível de governo pelo presidente da República. Então, isso foi muito importante. Agora, a parceria estratégica com a França, na realidade, embora o ministro Jobim tenha trabalhado ativamente, evidentemente, era algo de governo em conjunto. E os primeiros acordos de defesa com a França, que já apontavam, talvez, no sentido, embora não fossem específicos, da questão da cooperação na área do submarino e outras áreas, foram assinados em 2005 também, ainda eu era ministro do exterior, estava acompanhando, e o ministro da Defesa era o ministro Valdir Pires, quando o presidente Lula esteve lá numa comemoração do 14 de julho. Então, a França é um dos países que nos apoiou como membro permanente do Conselho de Segurança, etc. Então, não vincularia isso. A decisão também por acaso até estava presente na reunião em que se tomou a decisão de seguir com o submarino nuclear, é uma decisão também que vinha sendo amadurecida. E a França é um país que tinha tecnologia do submarino e que estava disposto a ceder. Não a tecnologia nuclear, o enriquecimento do urânio é brasileiro. Né?
Mas, então, era o país que tinha e que estava disposto a ceder. Ministro, nós vamos falar mais dessa filosofia, dessa Estratégia Nacional de Defesa, até porque eu quero comentar com o senhor a questão da Comissão Nacional da Verdade, a formação dos nossos militares, mas ainda ficando nessa área internacional, eu pergunto para o senhor uma pergunta bem de leigo, né? O Brasil, ele é signatário daquele Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Nós temos lá na nossa Constituição, né, uma renúncia, na prática, à bomba atômica. Algumas pessoas acham que isso foi um erro do Brasil, que o Brasil não deveria ter renunciado à possibilidade de ter uma bomba, porque, ainda que você não construísse a bomba, você poderia desenvolver tecnologias de um jeito mais efetivo, digamos assim. Como é que o senhor vê essa questão? É correto o Brasil, no mundo, como o senhor falou, uma potência que é cobiçada, como o Brasil pode ser cobiçado pelo potencial energético que tem, é correto abrir mão da bomba atômica, que é um elemento de dissuasão bastante efetivo? Isso é uma decisão passada, assumida, está na nossa Constituição, para começar, então não há dúvida, e está nos tratados internacionais que o Brasil assinou. Eu queria a sua opinião. Então, não adianta discutir o passado. O que eu acho é que o Brasil tem outras formas, inclusive as formas de defesa, os equipamentos de defesa têm evoluído muitíssimo. Eu acho que a bomba atômica, que era uma arma de última rácio, todo mundo sabe hoje em dia que ela é cada vez menos, que o seu uso é cada vez menos provável. Ele já era improvável no passado, se torna menos provável ainda. E talvez o dano para quem venha a usar seja maior até do que torna o país até alvo possível e potencial de ataques. O que eu acho que nós temos que fazer nesse campo, além de ter uma defesa adequada, né, com os aviões, com o submarino de propulsão nuclear, com o equipamento, defesa antiaérea adequada, enfim, com todos os equipamentos que nós precisamos ter, equipamento de fronteira, do Exército, que eu já mencionei, etc. Além disso, nós temos que continuar trabalhando para que o artigo 6º do Tratado de Não Proliferação seja implementado e que haja uma eliminação progressiva das armas nucleares. Eu acho que você, hoje em dia, nós estamos desenvolvendo equipamento muito importante para a nossa defesa, tanto, digamos, em mísseis mísseis inteligentes, e tudo isso, digamos, é muito mais útil hoje para defender, para garantir a nossa defesa do que uma eventual arma nuclear que contrariaria a nossa Constituição, a disposição brasileira, manifestada na Constituição e os tratados internacionais. Ministro, vamos nos bater firmemente pela eliminação total das armas nucleares. Isso é o que nós temos que fazer. Sou um homem com muita experiência na área internacional. A gente tem visto ameaças da Coreia do Norte de uso de arma nuclear. O senhor acha que isso é uma ameaça efetiva, ou seja, há um risco efetivo disso acontecer? Ou você acha que está mais num nível ali retórico de ameaça para tentar se obter alguma vantagem, alguma concessão econômica? O senhor que acompanha a cena internacional. Olha, eu sinceramente não creio, né, que uma ameaça dessas venha a ser concretizada. Agora, os objetivos, eu não sei se são apenas econômicos. Pode haver objetivos econômicos, pode haver, digamos assim, um desejo da Coreia do Norte de que haja um reconhecimento, nunca haverá um reconhecimento de direito, mas um reconhecimento de fato de que ela dispõe da arma nuclear, né? Então, há esses objetivos variados, mas eu acho que é altamente improvável que venha a haver uso, porque significaria autodestruição, né? Ele usaria aquela bomba e depois o país acabaria. Ministro, retaliação seria avassaladora. Ministro, na política internacional tem um termo... As pessoas às vezes se suicidam, mas os países não se suicidam. Tomara que não, né, ministro? Ministro, na cena internacional tem o termo hard power, né? Que é o poder assim, militar, de você impor a sua vontade pela coação militar. E tem o soft power, que é os seus valores culturais, econômicos. O Brasil tem uma vocação para ser uma potência mais soft power do que hard power, na minha modesta opinião. Queria saber se o senhor concorda com isso e se acha que esse deve ser mesmo o caminho do Brasil. Olha, todos os países têm um pouco de cada um, né? Tanto, digamos, o comunismo como a democracia ocidental também, na auge da Guerra Fria, para falar um período histórico, também procuravam conquistar corações e mentes. Isso. Não era apenas a força. Claro que alguns países, pela sua cultura, formação da sua população, etc., têm mais atração, talvez, do que outros. E isso não deixa de ser um instrumento da política. Agora, eu não faria essa divisão tão claramente,
porque claro que o soft power ajuda, mas não vamos acreditar que não, o hard power é para nós, o soft power fica para vocês. Não é só assim, é bom porque você tem que ser capaz de, tanto na área econômica quanto na área política e na área militar, de dizer, olha, quem vier se meter conosco tem o garras também, vai ter um problema. Nós não queremos nos meter com ninguém, não queremos criar caso com ninguém, não queremos agredir, mas quem nos agredir vai sofrer. Essa é a essência da dissuasão. E por isso que a Estratégia Nacional de Defesa foi concebida no governo anterior, pelo meu antecessor e desenvolvida, mas nós estamos tentando desenvolver. Ela, digamos assim, a visão que ela tem, que eu acho que nós estamos procurando desdobrar, digamos assim, com ações concretas, em relação, digamos, ao mundo em geral, não a um país ou outro, ela é uma visão de dissuasão, né? Se houver um conflito entre terceiros, vierem aqui se meter conosco, com nossos recursos, nós saberemos temos como responder. Vamos causar dano, vamos incomodar, e isso vamos machucar, e isso é a dissuasão. Agora, em relação, sobretudo, aos nossos vizinhos, a nossa estratégia, através do Conselho de Defesa Sul-Americano, da Unasul, tem que ser de cooperação, e é isso que nós temos feito e reforçado. Eu já visitei, depois que sou ministro da Defesa, todos os países da América do Sul, salvo um, que é o Equador, que eu espero visitar agora no começo de junho, aliás, até o país sede da Unasul. Mas com a África também nós estamos trabalhando nesse sentido de maneira muito forte, porque é também o Atlântico é a nossa fronteira marítima e compartilhamos o Atlântico Sul com os países africanos. Isso eu queria falar um pouquinho com o senhor de relações exteriores. Sei que não é a sua área hoje, mas houve a vitória do Roberto Azevedo para diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, né? Muita gente atribui essa vitória ao resultado de uma política que teve início no governo Lula, quando o senhor assumiu ali o Ministério das Relações Exteriores, e vocês implementaram viagens para o Oriente Médio, para a África, para a Ásia. Muitas vezes se encontravam com ditadores, havia uma crítica, o Lula está se encontrando com ditadores. Quando os Estados Unidos, quando lhe há desinteresse também, se encontra, tem lá Guantánamo, enfim. Pergunto para o senhor. Uma vez eu disse para a Condoleezza Rice, diga, que eu falei, num encontro que nós tivemos, até na Granja do Torto, não sei porquê, sempre um encontro num ambiente mais natural, eu disse, olha, mas eu estive num lugar que você não esteve. E disse eu, a tenda do Gaddafi. E ela disse, não, mas você não perde por esperar. E 2 meses depois ela foi lá. Então essa história de encontrar com ditadores é um pouco relativa, né? E sobretudo aqueles que não querem que o Brasil tenha uma posição de protagonismo no mundo, usam isso e eles fazem, mas eles acham que a gente tem que pedir licença. Pois é, a gente viu a iniciativa do G20, começou em Cancún em 2013. Eu pergunto, essa vitória do Azevedo é resultado dessa política? Olha, ela é resultado, em primeiro lugar, da grande competência do próprio Roberto Azevedo, da capacidade dele como negociador, reconhecida tanto por pobres quanto por ricos, porque, veja bem, ele foi apoiado pelos países emergentes e pelos países pobres, digamos assim, mas não foi vetado pelos ricos, coisa que no passado talvez não tivesse acontecido, mesmo em épocas em que o Brasil tinha política até mais alinhada com os Estados Unidos. Isso não aconteceu porque o Brasil hoje tem mais peso? Os ricos pensam antes de vetar? Então você tem as características dele. Obviamente, tem uma política externa que ampliou muito o leque das nossas relações. Veja bem, a conquista do Azevedo eu acho formidável, histórica, paradigmática, porque é um órgão da governança global, como dizia outro dia para mim um colega meu diplomata. É um órgão, são os 3 órgãos, FMI, Banco Mundial e OMC. E a primeira vez que existe uma eleição realmente inequívoca de um país em desenvolvimento, teve um caso lá do tailandês que dividiu o mandato, uma situação meio diferente. Essa é uma vitória inequívoca de um país em desenvolvimento, de um país emergente, latino-americano. Então, claro que isso tem a ver com as mudanças também no mundo, com um mundo diferente, com a ação que o Brasil desenvolveu no mundo. Agora, veja bem, eu acho que não foi um confronto norte-sul, mas eu acho que foi, sim, um confronto entre 2 visões do comércio interno, de como deve se organizar o comércio internacional. Uma visão predominantemente multilateral, que é a do Brasil, frequentemente muito criticada, aliás, aqui, e uma visão que quer colocar o sistema multilateral a serviço de acordos bilaterais, que era a outra visão do outro candidato, que, aliás, se apresentava, o grande negociador do NAFTA, etc. Então, acho que isso também foi uma coisa importante. Agora, sem dúvida, o nosso relacionamento com países africanos, e a grande maioria desses países não são ditadores, né? Os que ditadores, inclusive, alguns estão caindo, já caíram, né? A grande maioria não são. Nossa relação com esses países, a nossa política na própria OMC, que deu também muita projeção ao Brasil. Criamos o G20 da OMC, uma série de outros fatores. Mas quero frisar,
não fosse uma pessoa competente como Roberto Azevedo, não tivesse havido uma campanha bem organizada, capitaneada pela própria presidenta e pelo ministro Patriota, não tinha chegado lá. Ministro, a rodada Doha, que é uma rodada para liberalizar o comércio, ela começou em 2001 e não terminou até hoje. São 13 anos, o senhor mesmo tentou, várias vezes o Brasil tentou. Tem um desafio agora em Bali, na Indonésia, no final do ano, uma reunião, né? Todo mundo diz que é o grande teste de fogo aí será o grande teste de fogo do Roberto Azevedo, pode ser a última chance para se tentar. Você sabe quando você fala de teste de fogo para o ministro da Defesa, você está entrando num terreno perigoso. E esse terreno eu não vou entrar. Por que, ministro? Porque aí não é da minha competência. Eu fiz uma avaliação do que aconteceu agora, acho que é muito importante para a presença do Brasil no mundo. Ela inclusive, revela esse protagonismo que também impõe obrigações na área de defesa, porque você tem que ter, volta à tua questão anterior, você tem que ter o hard power para defender o soft power, mas a parte de o que vai acontecer em Bali, eu não estou compreendendo. Não, mas não é uma questão específica de Bali. Não, mas é a sua experiência, porque os Estados Unidos e a União Europeia negociam um grande acordo bilateral. Se esse acordo se realizar, ele não torna a OMC irrelevante? Olha, a OMC nunca será irrelevante. Agora, é claro que, digamos, se os países põem muita ênfase em acordos bilaterais, o estímulo para eles fazerem acordos multilaterais diminui. E por que o Brasil, quer dizer, sempre colocou, já que você está me fazendo essa pergunta, eu vou falar do passado, por que o Brasil sempre colocou muita ênfase no multilateral? Não é por uma questão ideológica. Veja bem, quem inventou o multilateralismo foi a OMC, foram o Keynes, foram os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial. Isso não tem nada de ideológico, né? Você fala assim, multilateralismo ideológico, hoje em dia você fala como se isso fosse uma tese de uma doutrina qualquer. Não tem nada a ver com isso. Agora, por quê? Porque grandes temas de interesse do Brasil só podem ser resolvidos no plano multilateral. Não adianta você querer discutir subsídios agrícolas, seja na ALCA, seja com a União Europeia, porque um vai dizer, não, eu não posso tirar se o outro não tirar. Então aquilo... Não anda. Não anda. Questão ambiental também, não é isso? Todas essas questões como propriedade intelectual, não adianta são temas naturalmente sistêmicos. E se você quer equilibrar, por exemplo, a preocupação de desenvolvimento com a preocupação de livre comércio, que é o que nós temos, isso só pode se fazer no plano multilateral. Ou em acordos bilaterais que possam ser negociados entre iguais, ou quando você tem um mínimo de equilíbrio. Quando há um desequilíbrio absoluto, você não é uma negociação, é uma concessão unilateral, que era a ameaça que nós sofrimos na ALCA. De licença, mais um minutinho, a notícia volta daqui a pouco com o ministro Celso Amorim. Olá, a notícia está de volta com o ministro da Defesa, Celso Amorim. Ministro, recentemente na Escola Superior de Guerra, que é a escola que treina os nossos militares, forma os nossos militares, a doutrina, né, elabora a doutrina, o senhor disse que era preciso haver uma mudança, né, só até superar uma lógica da Guerra Fria, enfim. Há também, né, ministro, a gente teve um golpe militar no Brasil em 64, que terminou em 1985, e que até hoje traz marcas para o debate público. A gente tem aí a Comissão Nacional da Verdade, a gente vê militares que não estão na ativa se manifestam muitas vezes de uma maneira defendendo a ditadura, o que para mim é um absurdo. Pergunto se o senhor que é um civil, que é um homem progressista, no comando dos militares, né? Qual deve ser a doutrina militar para o Brasil de hoje? Olha, eu acho que os militares brasileiros hoje, e eu digo isso conhecendo agora eles não só de fora, mas também de dentro, eles estão convencidos de que o caminho que aliás nunca poderia ser diferente, mas digamos de maneira clara, um caminho de profissionalismo, de ação na defesa do país, seguindo a orientação política da Presidenta da República, que é a comandante-chefe, dentro do clima de democracia e de transparência. Eu acho que a Comissão da Verdade está aí com o objetivo que nós valorizamos de encontrar os fatos realmente. Eu tenho, aliás, pessoalmente, sempre conversado muito, tanto com o primeiro presidente Fonteles, quanto com o presidente Paulo Sérgio Pinheiro, e também antes, eu compareci lá, temos procurado, inclusive, promover, criar um clima de confiança importante. No caso específico... O senhor encontra muita resistência? Como? Não, eu acho que, você sabe que eu acho que às vezes as corporações ficam assim com medo de que vão ser atingidas, né? E na realidade,
embora tenha havido indiscutivelmente um regime militar, quer dizer, se você for ver como se deu o processo da ditadura, a participação de outros órgãos, inclusive da sociedade civil, foi muito grande, né? Até em estimular que aquilo ocorresse. Então, o que eu acho é que a visão hoje é muito profissional. O militar tem que cumprir as suas tarefas, tem que defender o país seguindo as instruções claras, a Estratégia Nacional de Defesa, né, que está sendo discutida, inclusive, está sendo e foi discutida no Congresso Nacional. Então, eu acho que hoje em dia predomina uma visão muito diferente. E, como eu disse, também a Guerra Fria acabou. Quer dizer, você hoje em dia não tem que você tem que defender o interesse do país contra eventuais ameaças. Não há um inimigo comunista. Não há um inimigo, de qualquer lado. Quer dizer, venha de onde vier. Temos que estar atentos. E essas ameaças podem vir dos lugares mais variados e também, ao mesmo tempo, com os nossos vizinhos, com os quais houve em algum momento muita rivalidade, embora houvesse também cooperação até dentro dos regimes mais autoritários, hoje em dia há uma relação de muita transparência, de muita confiança. Então, o mundo é outro. Ministro, o Cláudio Fonteles, que foi procurador-geral da República e foi presidente na primeira fase da Comissão Nacional da Verdade, ele deu uma entrevista ao programa e ele defendeu que nas escolas militares houvesse uma mudança do currículo, para se explicar claramente que o golpe de 64 foi uma ruptura com a ordem democrática, né? Que aquilo não foi algo trivial. O senhor é a favor de uma mudança desses currículos que vá no sentido em que o Fonteles apontou? Olha, eu acho que o Cláudio Fonteles é uma pessoa muito respeitável e é muito importante que as pessoas deem sua opinião como ele está dando a dele. Eu acho que tem havido uma evolução nesse aspecto nos últimos anos muito importante. Não há mais comemoração do dia do golpe, 31 de março, não tem havido manifestações da ativa, certamente. As reservas também são manifestações cada vez mais isoladas e que têm menos sentido. São pessoas que estiveram identificadas. É muito difícil você fazer uma pessoa mudar totalmente o pensamento que ela teve 40 anos atrás, quando ela agiu. Não estou defendendo, mas é preciso compreender esse fato. Que pensa assim. Que isso pensa assim. Então, o que eu acho que nós temos que fazer é isso, é enfatizar o profissionalismo das Forças Armadas. Eu acho que seria um erro também nós querermos fazer, um erro que, aliás, até a esquerda cometeu no passado, colocar os militares para defender uma certa ideologia. Os militares têm que defender o país de maneira profissional. Ao fazer isso, eles estarão sendo progressistas. Os fatos da história têm que ser mostrados com a maior imparcialidade possível e permitir que cada um tire as conclusões. Deixa claro, vamos lá. Até hoje você tem interpretações controversas sobre a Revolução Francesa, gente. Então, não vamos entrar. Eu acho que é importante que visões, o que eu acho mais importante é assegurar o pluralismo de visões. E eu vejo nos próprios currículos da Escola Superior de Guerra, nos conferencistas que são chamados, uma grande variedade hoje em dia de pessoas com um pensamento mais variado. E eu acho que é isso. Mas especificamente, ministro, o senhor falou em uma mudança de doutrina, no maior profissionalismo. Se na escola militar, formando os jovens, se ensina de uma determinada maneira, você está formando, você está influenciando. Então a pergunta específica é assim, o ministro Celso Amorim acha que no currículo das escolas militares você deva tratar o golpe de 64 como golpe e não como uma revolução? Kennedy, vamos avançar. Eu sei que o senhor de maneira positiva e vamos encontrar soluções que, digamos, sejam razoáveis e que coloquem tudo no bom caminho. Eu não vejo ganho em fazer, digamos, que as pessoas todas reconheçam, façam meia-culpa. Vamos descobrir a verdade, vamos descobrir os fatos. Mudar um livro histórico, ministro. Eu sei, mas enfim, os livros de história estão aí abundantes para que as pessoas leiam. O debate é livre na sociedade. As pessoas hoje, um cadete da MAN não estuda só na MAN, ele ouve você, ouve a mim, ouve todo mundo, ele lê isso, ele tem que tirar suas conclusões. Mas pelo menos as duas visões tinham que estar no livro. Eu acho que, digamos, a minha avaliação, você conhece, eu acho que ali houve uma situação, um golpe. Agora, um golpe no qual participaram também e ativamente muitas organizações civis. Inclusive a imprensa apoiou. Por exemplo, a imprensa, empresários. É importante contar essa história. Então, quem construiu até esses termos, então vamos deixar a história decantar e vamos deixar as pessoas chegarem às suas conclusões de uma maneira... Como eu digo, é um grande passo isso não ser celebrado, não ter mais uma ordem do dia. Eu acho que isso é muito bom, muito positivo. E vamos deixar que os militares se concentrem
nas suas tarefas profissionais, que eles desempenham muito bem e com muito respeito da população. Você veja situações como essas da fronteira, veja situações como do Complexo do Alemão, veja o que fizeram no Haiti, o que a nossa Marinha está fazendo no Líbano. Então é isso que eu quero me concentrar e é nisso que eu quero trabalhar. E eu não vou dizer que se esqueça o passado. Para isso tem a Comissão da Verdade, para trazer, para discutir, tem os historiadores. Eu acho que o meu papel é levar os militares a ajudar, não sou eu que vou conduzir, mas ajudar que as Forças Armadas se concentrem cada vez mais e cada vez melhor nas suas atividades profissionais de defesa da pátria. Ministro, tem sempre uma questão, eu tratei com o ministro Jobim quando ele estava na defesa, sobre os arquivos a respeito da ditadura militar. Tem sempre uma história de que há arquivos escondidos, houve uma descoberta no Rio Grande do Sul, informações relacionadas ao Rubens Paiva, há também informações, vira e mexe aparece uma informação sobre um desaparecido, alguém que foi morto pela ditadura militar no Brasil. O senhor que está lá dentro, né, o senhor acha que há militares escondendo arquivos ainda? Há arquivos ainda sob o poder das forças que não são de conhecimento público? Ou essa questão já foi resolvida? Eu posso dar uma opinião. Essas coisas, como em outras situações, você vê, a prova negativa é muito difícil você dizer. Provar que não tem é muito difícil. Então, eu tenho que confiar no que é dito, eu confio nos atuais comandantes militares, que eu conheço muito bem, confio na palavra deles, e eles me dizem que não tem nada, que o que havia, que obviamente havia, foi destruído. Agora, se tem militar da reserva que levou com ele alguma coisa, se tem alguma coisa que ficou perdida em algum recanto de alguma guarnição militar, isso, e jurar que não existe, é impossível. Né? Agora, veja bem, eu confio em que hoje não exista e que não haja conhecimento, pelo menos das chefias militares, de que exista isso. Agora, isso não quer dizer que não possa acontecer. Por exemplo, eu mandei fazer, depois que cheguei lá, uma pesquisa em profundidade nos arquivos do Ministério da Defesa. E havia até aquela, digamos uma visão correta de que o Ministério da Defesa já havia sido criado recentemente, não podia haver nada. Mas acabamos descobrindo arquivos do antigo ENFA. E mandei mais de 500 mil documentos, fichas, etc., mas eram do ENFA, antigo Estado-Maior das Forças Armadas, e que, digamos, ficou incorporado ali no Ministério da Defesa. Então, isso eu mandei para o Arquivo Nacional, dando cópia digitalizada para a Comissão da Verdade. Sei até que havia alguns documentos interessantes. Não me dediquei nem me debrucei a ler, porque eu acho que também não é minha tarefa, isso aí. Mas, por exemplo, eu sei que existe lá, por exemplo, eram documentos secretos, mas hoje estão todos abertos, naturalmente, pelo decurso do prazo. Documentos, por exemplo, como um memorando do então chefe do Estado-Maior das Forças Armadas para o presidente João Goulart, no dia 31 de março. Acho que eu não sei se esse documento era Dizia conhecido. O que esse memorando? Eu li por alto, assim, mas eu não sei. Isso aí eu vou deixar para os historiadores a interpretação. Ele alertava o presidente para o risco do comunismo. Enfim, isso foi o que eu me lembro, assim. Ministro, rapidamente, o programa está chegando ao final, mas eu queria falar de Haiti com o senhor. Houve uma pequena diminuição de contingente lá. Quanto tempo o Brasil vai ficar no Haiti ainda? A situação lá é muito precária. Como é que o senhor vê essa questão? Você acha que tem que sair logo? Tem um prazo para sair? Olha, Kennedy, é muito difícil você fixar um prazo muito rígido, porque situações às vezes mudam, né? Pode haver um apelo da ONU, enfim. Mas eu acho que é razoável você esperar que, até para estimular que a comunidade internacional e que o próprio governo haitiano faça a sua parte, esperar a próxima eleição presidencial. Que é quando lá? 2 anos e meio, mais ou menos 3 anos, não sei exatamente, 2 anos e meio, acho. Que isso se complete aí sai o Brasil. Se completa, porque aí já terão sido 2 eleições, totalmente, terceira eleição, aliás, nós tivemos perfeitamente... Normal, democrático. Claro que o Haiti é um país complexo. Sim. Você sabe que quem vota é 20% da população, e grande parte dessa população vota porque nós ajudamos a MINUSTAH a dar carteira de identidade, porque eles não tinham documento, enfim. Mas, de qualquer maneira, será, dentro das condições do país, uma coisa razoável. Agora, nós temos diminuído, depois que eu assumi a pasta, mas eu não estou relacionando especificamente com isso, mas é porque ocorreu, temos diminuído, e já diminuímos cerca de uns 700, 800 homens e mulheres. Hoje temos quantos homens lá? Hoje temos 1.200 e pouco. Quer dizer, vamos ficar com 1.200 e pouco quando se completarem esses rodízios agora. Isto é, voltamos à situação pré-terremoto. Então, daí vamos continuar reduzindo
O primeiro-ministro do Haiti deve visitar o Brasil em breve, vamos conversar também com ele. Ministro, chegamos aqui ao final, eu queria um pinga-fogo rapidinho com o senhor, 2 palavrinhas. Maior desafio do Brasil? Desenvolvimento e justiça social. Maior desafio do planeta? Nova ordem mundial e meio ambiente. Um amor? O sentido da vida. Uma paixão? Minha mulher. Um lugar? Brasil. Um arrependimento? Talvez não ter sido cineasta. Um sonho? Meus filhos sejam os grandes cineastas que estão trabalhando para isso. Realizando o seu sonho, né? Exatamente. Ministro, obrigado pela entrevista, boa noite para o senhor. Boa sorte no seu trabalho lá. Um abraço. A notícia volta na semana que vem, logo após o Dr. Hollywood. Você pode acompanhar todas as entrevistas no nosso site. O endereço está embaixo na telinha para você e ver também as notícias do programa pelo meu Twitter. Eu agradeço muito a sua audiência, tenha uma excelente semana e muito boa noite.